Olá, sejam bem-vindos, boa noite. Estamos aqui no horário, acho que é o correto, às 21h30, para iniciar a nossa palestra, que hoje eu considero de extrema relevância para os criminalistas, né? Ou para aqueles que têm interesse na área de direito penal, direito processual penal e também, principalmente, a lei de execuções penais. Então, estou aguardando aqui a chegada do pessoal. Não sei como é que está a minha internet, às vezes não fica boa, né? Então a transmissão depende disso, vocês sabem. Estou testando aqui para ver como está. Quem já estiver chegando na sala, por favor, anuncie que chegou. Tem alguém aqui já curtindo, então eu acredito que esteja me ouvindo perfeitamente e me vendo, né? Caso vocês tenham algum problema de conexão, alguma coisa, por favor, é só me avisar, ok? Bom, eu não vou demorar muito no início da exposição do assunto, por quê? Porque eu tenho várias questões que eu gostaria de passar para vocês e o nosso tempo é curto, né? Nós temos o tempo de 1 hora. E eu acredito que quem está aqui já me conhece, mas deixa eu fazer uma apresentação. Meu nome é Roberta Andriane Renault, eu sou criminalista, advogo nessa área há 20 anos. E, além disso, eu sou professora, né, eu ministro cursos online voltados para a prática da advocacia penal, criminal, e também presto consultoria para advogados iniciantes que estão ainda com muita insegurança, estão ingressando na área e não se sentem totalmente preparados por falta de experiência. Bom, vocês estão no grupo fechado, Vocação Jurídica com Roberta Andriane Renault. Aqui sempre terá lives, palestras gratuitas para vocês. Geralmente eu coloco artigos também, novidades importantes no processo penal, direito penal, eu sempre publico. Então eu aconselho quem já faz parte do grupo para continuar acompanhando as postagens. Mas vamos lá. Eu havia avisado a vocês que no dia 1º de novembro, antes do nosso feriadão, eu estaria no evento presencial que foi realizado na sede da OAB do Rio de Janeiro, na Marechal Câmara. E lá se reuniram diversos operadores do direito com o objetivo de falar sobre a PLS, na verdade, o PLS, número 513 de 2013. O objetivo principal era tratar desse envolvimento, desse projeto, com a lei de execução penal. E aí, só para vocês saberem, quem participou desse evento foram 6 operadores do direito. Um deles é o Diogo Tebet, que é o presidente da Comissão de Processo Penal do Estado do Rio de Janeiro, a doutora Ana Lúcia Tavares, que é defensora pública, o doutor Ricardo Pieri Nunes, que é um criminalista muito conceituado e também vice-presidente da Comissão de Processo Penal da OAB do Rio de Janeiro, doutor Bruno Rodrigues, é advogado criminalista e presidente do Conselho Penitenciário do Rio de Janeiro. A doutora Gabriela Tabet, promotora de justiça e atuante nas varas de execuções penais, e o doutor Gustavo Direito, que é o juiz de direito titular do 1º Tribunal do Júri aqui do Rio de Janeiro. Então, vocês estão vendo advogados, promotores, defensor público, né, cada um no seu segmento, mas discutindo sobre um tema que é de extrema importância. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro para vocês é que esse PLS, né, número 503, é um projeto de lei, né, do Senado, e ele tem... Boa noite, doutor Roberto, seja bem-vindo, está no iniciozinho ainda da palestra, que bom que você chegou. Então, esse PLS 513, ele, na verdade, ainda é um projeto de lei. Né? Passou pelo Senado, mas ainda não está em vigor, não está em vigência, não é uma lei. Mas por que eu acho importante nós debatermos sobre ele? Geralmente, boa noite, Ana, seja bem-vinda, muito obrigada pela sua participação. Mas por que eu acho importante nós conversarmos sobre um projeto
de lei. Geralmente, os advogados, os criminalistas, eles têm uma vontade maior de estudar, né, sobre essas alterações quando essa lei já está em vigor. Mas o nosso papel como criminalista não é apenas na defesa de um cliente, né, que está sendo acusado da prática de um crime. Nós temos um papel social também, né? A gente está num período muito conturbado no nosso Brasil, onde diversos direitos e garantias constitucionais estão sendo violados, e eu acho que a gente tem que estar inserido nesse contexto social e saber, sim, de todos os projetos, pelo menos da maioria, que versa na área criminal, que é a nossa especialidade. Então, por isso que eu estou trazendo para vocês. E o interessante também é falar o seguinte, e isso eu acho uma grande inovação. A maioria, pelo menos a maior parte dos projetos de lei que a gente costuma verificar, pelo menos nos dias atuais, são projetos que têm como fundamento o combate à criminalidade. E sobre essa justificativa, o que acontece? Aumenta o quê? As penas. Né? Os tipos penais também são endurecidos ou surgem novos tipos penais. Então, esses projetos, a princípio, com o objetivo de acabar com a impunidade, de combater a criminalidade, eles endurecem o sistema penal e, consequentemente, acabam o quê? Afogando ainda mais o nosso sistema penitenciário, a nossa população carcerária. Esse projeto que eu estou apresentando para vocês, 513 de 2013, se vocês procurarem na internet, e eu aconselho que vocês procurem e leiam com calma, ele tem um objetivo oposto dos demais projetos. O objetivo aqui é justamente trazer uma humanização da sanção penal. É focar nos direitos fundamentais do condenado, é dar maiores condições para aquelas pessoas que acabaram de sair, acabaram de cumprir a sua pena, que elas possam realmente se ressocializar, voltar para o meio social. Então, o objetivo é esse, dessa lei. Então, isso para mim já é uma grande vantagem e a gente tem que conversar sobre isso. Vamos lá. Então, o que eu posso dizer para vocês é, embora os objetivos, né, desse projeto de lei sejam os melhores possíveis, muitos operadores do direito têm questionado a efetividade dessas disposições. Então, se amanhã esse projeto de lei realmente se transformar num texto normativo, entrar em vigência, como que isso vai acontecer na prática? Então, ele já vem sendo criticado muito antes de entrar em vigência em alguns pontos, e é claro que eu não vou poder conversar com vocês cada uma das alterações trazidas nesse projeto. Trazidas não, né? Eles estão oferecendo, né? Estão apresentando propostas. Eu não vou poder falar sobre cada uma delas. Eu escolhi os temas principais e alguns muito interessantes, são 8, e eu gostaria de debater com vocês junto com as críticas que vêm sendo feitas. Ok? Vamos lá. Eu fiz aqui um resuminho para a gente não se perder, porque é muita coisa realmente. Vamos lá. Primeiro, esse projeto de lei, ele não afeta apenas a lei de execução penal. Traz algumas alterações no Código Penal, no Código de Processo Penal, no Código de Trânsito, na Lei de Tóxicos. São vários temas que são alterados. É óbvio que eu não vou poder falar sobre todos. Depois, se vocês quiserem, a gente marca uma outra live e aí eu vou falando sobre cada um desses temas. Hoje, o meu objetivo... Boa noite, doutor Francisco, seja bem-vindo. Hoje, o meu objetivo é falar apenas da Lei de Execução Penal. Então, vamos começar. A primeira é a questão da remissão para o trabalho e estudo. Né? Vocês sabem que a remissão ela está relacionada ao quê? A redução da pena privativa de liberdade. Então, quando o apenado, né, ele desempenha determinadas atividades, como, por exemplo, ele trabalha ou quando ele estuda, ele tem a redução dessa pena. Bom,
Antes desse projeto de lei, era só o trabalho e o estudo do apenado que eram capazes de reduzir a pena. Agora, com esse projeto, que ainda não é lei, né, destacando isso para vocês, eles incluíram, além do trabalho e do estudo, o artesanato e a leitura. Então, repetindo, o artigo 126, né, que altera o artigo 126 da Lei de Execução Penal, ele foi alterado pelo projeto de lei, né, para incluir o artesanato e a leitura como causas para remissão, para redução da pena, ok? Então, vamos lá. É interessante, vocês podem falar, poxa, que legal, então o apenado agora que estudar, que fizer a leitura, ele também vai ter a remissão da pena. Mas aí vem as críticas, né? Por quê? Para que o apenado ele possa ter a leitura como causa de remissão, o que esse projeto trouxe? No artigo 21 da Lei de Execução Penal, ele diz expressamente que cada estabelecimento penal será dotado de uma biblioteca privada, composta de livros instrutivos, recreativos e didáticos, salas de aula e laboratórios de informática, observada a proporcionalidade necessária para o uso de todas as categorias de reclusos. Agora, vamos lá. Como é que está o nosso sistema penitenciário? Eu acho a total desorganização, justamente pela superpopulação carcerária e falta de interesse também, né? A gente sabe disso. Será que haverá a possibilidade efetiva de cada estabelecimento penal criar uma estrutura, bibliotecas, da forma como a lei está falando? É essa a pergunta. Então, esse foi o questionamento da defensora pública, a doutora Ana Lúcia, que esteve na sede da OAB, e, para mim, essa crítica é muito pertinente. Porque não adianta você ter o melhor dos propósitos com o projeto de lei e não conseguir executar isso na prática. Então, talvez essa questão da leitura aí, e do próprio estudo, né, do próprio trabalho. A gente sabe que os condenados, eles não têm, né, as pessoas que estão lá cumprindo pena, elas não têm um espaço para trabalhar. Muitos querem e não conseguem. Então, será que vai ter biblioteca para efetuarem leitura? Enfim, essa é a primeira crítica. Vamos lá. Agora vamos falar também de um instituto que está sendo objeto também de muita discussão. É a progressão antecipada de regime. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Bom, a gente sabe que a Lei de Execução Penal, só para lembrar, né? Tem algumas pessoas que ainda estão na faculdade e não têm muita noção ainda de execução penal. A gente sabe que a Lei de Execução Penal, ela adotou o sistema progressista. E aí, o apenado, o condenado, ele cumpre a pena da mais gravosa para menos gravosa. E a gente sabe dos regimes de cumprimento de pena, que são o fechado, o semiaberto e o aberto. E para a progressão do regime é levado em consideração alguns requisitos, dentre eles o temporal, o tempo de cumprimento da pena, que varia se o crime é simples ou é um crime hediondo, não é isso? Bom, vamos lá. Mas o que aconteceu? Com o projeto, né, esse que a gente está falando agora, através do seu artigo 41, inciso 22, ele traz a possibilidade de antecipação da progressão de regime quando o presídio estiver superlotado. Então, se aquele apenado está no regime correto, mas o estabelecimento onde ele se encontra está superlotado, ele vai para um regime mais benéfico. Isso é o que o artigo 41, inciso 22, da Lei de Execução Penal falaria se esse projeto de lei for aprovado. É exatamente isso. E, vamos lá. Através do artigo 114-A, é dito o seguinte, gente, é vedada
a acomodação de presos nos estabelecimentos penais em número superior à sua capacidade. Então, agora, porque a gente sabe, né, que a discussão sobre o sistema penitenciário não é uma discussão recente, ela vem sendo debatida há um bom tempo e todo mundo já reconheceu que fere a dignidade humana, que os presos ficam em situações degradantes, tudo isso, justamente pela superpopulação. E aí eles resolveram normatizar essa questão. Então, agora não pode o preso ficar num estabelecimento superlotado, tá? E aí é o que diz o artigo 114-A. É um artigo que foi criado para alterar a lei de execução penal, se esse projeto for aprovado, né? Se ele entrar em vigor. Vamos lá. Havendo preso além da capacidade do estabelecimento, o juízo da execução deverá antecipar a concessão de benefícios aos presos cujo requisito temporal esteja mais próximo. Então, é exatamente isso. Está no local, cumprindo o regime certo. Superlotado, vai para um regime mais benéfico. É isso que a lei está dizendo. Agora, vamos às críticas, né? Por que esse projeto, nesse artigo, tem sido criticado? E a crítica foi levantada na OAB pela defensora, a doutora Ana Lúcia, também. Por quê? Ela fala o seguinte: meu Deus, a superpopulação carcerária, ela fere vários princípios, o da dignidade da pessoa humana, principalmente. Não é isso? Então, se o presídio está superlotado, é óbvio que não deveria ser causa para antecipar a progressão do regime. Segundo ela, teria que ser uma causa para interromper a execução da pena. Porque se fere os princípios constitucionais, se fere a dignidade da pessoa humana, essa execução não poderia continuar. Aí eu vou dar minha opinião. Uma coisa é o que a gente considera perfeita e outra coisa é o que ocorre na prática, né? Então a gente vai, em razão da superpopulação carcerária, né? Porque isso ainda existe. E o fato do artigo 114 falar que é vedada a acomodação de presos no estabelecimento penal em número superior à sua capacidade, isso não faz com que a superpopulação carcerária deixe de existir. Então, é uma utopia, ao meu ver, né? É uma coisa ideal. Agora, também interromper a execução da pena porque está com a superpopulação, então esse preso vai para onde? Vai para a rua? É complicado, né? Então, mas fica aqui a crítica da defensora doutora Ana Lúcia, ok? Vamos lá, vamos falar de uma outra alteração trazida por esse projeto de lei. É a competência do juízo da execução. Tá? Então, esse projeto de lei quer alterar o artigo 66 da Lei de Execução Penal. Vamos lembrar do que é hoje a Lei de Execução Penal e o que esse projeto pretende alterar. A gente sabe que a regra é o seguinte: quem é que cuida da execução da pena? Né? Você vai olhar qual é o juízo que está definido pela lei local de organização judiciária. Então, você vai naquele estado, qual é a lei de organização, diz que quem vai cuidar da execução da pena. Geralmente, nós sabemos que é a vara de execução penal. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é a vara de execução penal na Justiça Estadual, não é isso? Agora, quando a lei de organização judiciária não diz qual é o juízo que vai cuidar da execução da pena, qual será o juízo competente? O da condenação. Então, essa é a regra da LEP. Lei de Organização Judiciária define o juízo que vai acompanhar a execução da pena. Muito bem. Quando a lei não falar nada, o juízo que acompanhará a execução da pena será o juízo da condenação. O que o projeto quer fazer? E aí é uma alteração significativa. O juízo da condenação, ele vai passar a acompanhar parte das execuções penais. E quais são essas execuções?
execuções de penas não privativas de liberdade, da medida de segurança diversa da internação, da pena alternativa e da pena de multa. Então, o juízo da execução, ele só vai cuidar agora, se esse projeto for aprovado, das penas privativas de liberdade. Então, é uma grande alteração, né? Tirou dos ombros do juiz, né, que cuida da execução penal e levou para o juízo da condenação. Bom, muitos dizem que é um grande avanço, porque tirou realmente da esfera do juiz de execução. Mas, por outro lado, jogou em outro juiz da condenação. Aquele juiz lá da condenação, ele já está atolado com milhares de processos que ele tem que examinar, sentenças para prolatar, audiências para conduzir. Como que será que isso vai acontecer? Né? Será que não vai haver uma sobrecarga? Tirar de um juízo para colocar no outro, não sei até que ponto vale a pena. Mas é uma alteração significativa e eu estou trazendo aqui para vocês. Ok? Vou continuar aqui. A outra mudança é a criação da detração compensatória. Primeiro, vamos entender o que é a detração, né? A gente sabe que a detração penal, ela nada mais é do que o cálculo de redução da pena privativa de liberdade, ou de uma medida de segurança, por exemplo. Esse cálculo de redução, ele é aplicado quando? Quando o juiz vai prolatar a sentença. E aí ele vai descontar o quê? O tempo que o preso esteve, o tempo que o condenado esteve preso provisoriamente, o tempo que ele esteve, por exemplo, internado para tratamento psiquiátrico. Então, ele vai retirar esse tempo, né, e descontar lá da pena. Não é assim? Essa é a detração penal. Bom, com esse projeto de lei 513 de 2013, o que eles pretendem fazer? O seu cliente, vamos imaginar que ele já tem o direito à progressão de regime. Vamos lá. Deixa eu só voltar aqui na questão da detração. O seu cliente, ele já tem o direito à progressão do regime. Vamos imaginar, eu estou dando um exemplo para vocês entenderem o que é essa detração compensatória que está sendo sugerida pelo projeto de lei. Então, já ele estava no regime fechado, vamos imaginar que ele foi agora para o regime semiaberto, ok? Bom, ele já tinha direito à progressão de regime, mas infelizmente ele não progrediu. E isso acontece muito, né, no nosso cotidiano. Quantos apenados fazem jus à progressão do regime e ainda não receberam? E não é por inércia do advogado e tampouco do defensor público, né? A gente faz os requerimentos, mas é tudo muito demorado. Essa questão do processo eletrônico, que não sei quem gosta, mas eu acho que em matéria de tramitação, de agilidade, não facilitou nada. Hoje a fila é virtual. A única facilidade para nós é que nós peticionamos tudo eletronicamente, a gente não tem a necessidade de ir até o fórum, a vara de execução penal, para protocolar prazos ou para consultar folhas do processo. Mas, tirando isso, o processamento é muito lento. Então, esse projeto de lei, com o objetivo de reduzir essa lentidão, com o objetivo de forçar que os apenados tenham a progressão devida no tempo correto, eles criaram o Instituto da Detração Compensatória. Então, se eu estou no regime fechado, tenho direito de ir para o regime semiaberto. O tempo que eu ficar indevidamente no regime fechado é descontado da minha pena. É isso que eles estão sugerindo. Por exemplo, se é de regime fechado e eu faço jus ao regime semiaberto, eu fiquei, vamos imaginar, 4 dias indevidamente no regime fechado. A cada dia que eu ficar nesse regime, vai ter o desconto de 2 dias da pena. Então, se eu fiquei 4 dias no regime fechado e fazia jus ao regime semiaberto, eu tenho direito de redução da minha pena de 8 dias. É isso que
eles estão sugerindo com a detração compensatória. E se eu estou, por exemplo, no regime semiaberto e faço jus ao regime aberto, então eu estou no regime semiaberto indevidamente, há 2 dias. Cada dia que eu ficar indevidamente no regime semiaberto, fazendo jus ao aberto, são descontados 3 dias. Então, se eu fiquei 2 dias, 3 vezes 2, 6 dias. Então, essa é a detração compensatória. Então, vai haver um desconto na pena em razão, né, do apenado ficar no regime incorreto, quando ele fazia jus à progressão. Esse é o Instituto, ok? Muito bem. E esse Instituto da Detração, ele vem no artigo 186-A. Eu vou ler para vocês, para não ficar nenhuma dúvida. Nos casos em que o cumprimento da pena se der em regime diverso daquele fixado na sentença, o condenado terá direito a uma detração compensatória pelo desvio de execução sofrido na proporção de 2 dias de efetivo cumprimento da pena, a cada dia em que permanecer em regime diverso do semiaberto e 3 dias de efetivo cumprimento da pena a cada dia em que permanecer em regime diverso do aberto. É a detração compensatória, um instituto completamente novo, não havia, né? Não há ainda, porque também não foi nada aprovado o projeto, mas é um instituto novo, que não é regulado ainda pela Lei de Execução Penal. Vamos falar de um outro instituto também polêmico, a progressão automática de direitos. E esse instituto, ele está gerando muitos doutrinadores e principalmente operadores do direito, tais como a doutora Gabriela Tabet, que esteve na OAB e ela é promotora de justiça. Isso tem gerado dor de cabeça. Vamos entender o que é isso. Esse Instituto da Progressão Automática de Direitos, ele vem regulado no artigo 196-A. Tá? Então, o projeto quer alterar a Lei de Execução Penal e incluir esse artigo. Vamos lê-lo. Todo requerimento ou incidente que objetivar a concessão dos direitos previstos nessa lei terá prioridade absoluta de tramitação, devendo ser julgado no máximo de 30 dias. Então, vamos imaginar que seu cliente tem direito ao livramento condicional. É um direito previsto na Lei de Execução Penal. O advogado faz o pedido, né? Aí tem aquela burocracia toda até chegar à decisão do juiz. O projeto de lei está fixando um prazo. O juiz tem que decidir esse caso em 30 dias. Se ele não decidir, vamos continuar aqui com o artigo. Ultrapassado o prazo estabelecido, sem que tenha havido pronunciamento jurisdicional, sem que o juiz tenha prolatado alguma decisão, o direito será automaticamente concedido ao requerente. Então, se o juiz não falar nada sobre esse livramento condicional em 30 dias, esse direito é dado automaticamente ao apenado. Bom, vamos olhar isso sob 2 vertentes. Nós, como criminalistas, né, se atuamos na vara de execução penal, é ótimo para o nosso cliente, porque a gente sabe que, em via de regra, né, regra quase que absoluta, o juiz não consegue analisar em 30 dias concessão de direitos, de benefícios, não analisa. Então, a chance disso ser automaticamente concedido é ótima. Agora, na prática, como que vai ser concedido automaticamente? Quem é que vai ter controle da concessão desses direitos, né? Essa é a indagação, como eu falei, da promotora de justiça Gabriela Tabet. Como que vai ser operacionalizada essa progressão automática? Os processos eletrônicos, eles são caóticos. O processamento por si só já é caótico. Quem vai fazer isso eletronicamente? Entende? A ideia, né, o intuito do legislador até é muito bom,
Mas na prática, será que vai funcionar? É essa a preocupação, ok? Bom, vamos continuar aqui. Até agora está tudo bem, né? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão tão quietinhos? Por favor, curtam aí se vocês estiverem me assistindo, tá? Se tiver o som, algum problema, me avisa, por favor. Vamos lá. Agora a gente vai falar sobre o agravo em execução, né? O agravo em execução, ele já vem previsto na Lei de Execução Penal, Marco Antônio. Ok, ótimo. Então vamos lá. O agravo em execução, ele é um recurso, mas é um recurso que não é previsto no Código de Processo Penal. A Camarinho está dizendo que está ok. Obrigada, gente, pelas curtidas. Então tá ótimo. Tá todo mundo entendendo, né? Curtindo, estou ouvindo bem, doutora. Que bom. Então tá todo mundo ouvindo, tá ótimo. Vamos lá. Então, um agravo em execução, ele é um recurso, como eu falei, que ele não tem previsão legal no Código de Processo Penal. A previsão dele é na própria LEP, na Lei de Execução Penal, através do seu artigo 197, ok? Se por um lado a Lei de Execução Penal fala desse agravo, ela não regula a forma como esse agravo vai proceder. Ela não regula sobre o procedimento do agravo, né? Então, o que a gente tem hoje na LEP? Deixa eu ler aqui para vocês. Das decisões proferidas, Célia. Oi, Célia, querida, boa noite. Muitas saudades também. Seja bem-vinda, viu? Vamos lá. O que a LEP hoje fala no seu artigo 197? Das decisões proferidas pelo juiz, caberá recurso de agravo sem efeito suspensivo. Hoje é apenas o que a LEP diz sobre o agravo em execução. Então, criou uma divergência doutrinária e jurisprudencial com relação ao prazo para a interposição desse agravo em execução. O entendimento majoritário é o seguinte, vai de acordo com a súmula 700 do Supremo Tribunal Federal, que diz que o prazo para a interposição do agravo, ele é de 5 dias. E ele é aplicado como? Já que a LEP não fala nada, da onde que tiraram esse prazo de 5 dias? Há uma aplicação subsidiária ao recurso em sentido estrito. Travou, Célia? Talvez seja a sua internet, que o pessoal está conseguindo assistir. Se você não conseguir, depois assiste, que vai ficar gravado lá no grupo, tá bom? Então, vamos lá. O prazo é de 5 dias, segundo parte da doutrina, por quê? Aplica-se subsidiariamente as regras do recurso em sentido estrito. E vai de encontro também com o teor da súmula 700 do Supremo Tribunal Federal. Esse é o entendimento majoritário. Eu, toda vez que faço agravo, eu respeito esse prazo de 5 dias, tá? Eu vou pela corrente pior para não perder prazo de jeito nenhum. Vamos lá. Agora, existe um segundo entendimento, que diz que o agravo em execução, ele deveria ser considerado, aplicado por analogia, às regras do agravo lá do antigo CPC, um prazo de 10 dias. Então, havia uma divergência doutrinária e jurisprudencial com relação ao prazo de interposição. E aí, gente, o nosso projeto de lei 513, ele tem como objetivo justamente acabar com essa divergência sobre o prazo. Então, a intenção do legislador é dizer o seguinte no artigo 197. Das decisões e sentenças proferidas pelo juiz, caberá recurso de agravo em execução no prazo de 10 dias. Então, se esse projeto vingar, né, o prazo legal para a interposição do agravo será de 10 dias e agora não admite mais divergência, porque é o texto expresso na lei, né? E, além disso, o 197, ele também vai regular como é o procedimento do agravo.
Então, ao contrário do que a nossa LEP hoje faz. E, além disso, dá ao advogado, né, expressamente o direito à sustentação oral do agravo em execução. Então, essas são as inovações do projeto de lei com relação ao agravo. Ok? Vamos continuar aqui. Uma outra alteração também é com relação ao trabalho do preso. E tanto essa como a questão da privatização dos presídios é objeto de muita e muita polêmica, né? Nem todo mundo concorda. Mas vamos primeiro falar do trabalho do preso. A gente sabe que o trabalho, é óbvio, ele já vem regulado pela LEP, né? E, embora ele já tenha previsão, a superpopulação carcerária não conseguem, não são todos os presos que conseguem trabalhar dentro da unidade prisional. É óbvio, porque não tem estrutura para isso. E aí, como não há trabalho para todos, esse projeto de lei ele fez algumas alterações nessa parte do trabalho, sempre para tentar melhorar a situação e trazer uma maior dignidade ao condenado. E uma dessas alterações, ela vem no artigo 28, que fala, bom, primeiro que o trabalho do condenado é um dever social, condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva. Isso já é o texto da nossa LEP. Mas ele acrescenta o parágrafo 3º nesse artigo 28. E ele diz o seguinte: os estabelecimentos penais serão compostos de espaços reservados para atividades laborais. Então, inclui um artigo dizendo que todo o presídio terá um espaço para as atividades laborais. Essa questão é a mesma que nós conversamos há pouco tempo, falando sobre a questão das bibliotecas. Há possibilidade de se criar nos estabelecimentos penais, nos presídios, em qualquer deles, um espaço para atividade laboral? Isso, na prática, vai ser concretizado? Essa é a pergunta, né? Enfim, mas eles estão estipulando isso. E o artigo 29 fala o seguinte: na LEP atual, o trabalho do preso, ele poderia ser remunerado não poderia ser remunerado com menos de 3/4 do salário mínimo, né? Já esse projeto de lei diz o seguinte, que o trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela com valores nunca inferiores ao salário mínimo. Então, houve um aumento na remuneração do preso. De 3/4 passou para o salário completo, cheio, tá? Então, essas foram as principais alterações no que diz respeito ao trabalho. Agora, é interessante verificar se realmente isso vai ser concretizado, principalmente no espaço dentro do estabelecimento prisional para desenvolver esse trabalho. Enfim. E a outra questão é a privatização dos presídios, né? Vamos lá. Agora, qual é o objetivo do projeto de lei 513? Ele quer definir normas para a privatização de presídios. Ele pretende o quê? Fazer parcerias público-privadas para a construção e gestão de estabelecimentos penais. E um dos argumentos que são usados, né, a favor dessa privatização é o seguinte: é a redução de custos para o Estado e a melhoria das condições de vida dos presos. Então, vamos olhar aqui, eu anotei, o artigo 28, parágrafo 4º, que foi alterado, né, pelo projeto de lei. As empresas contratantes de mão de obra de presos e egressos receberão incentivos fiscais ou de outra natureza, desde que se responsabilizem a contratar percentual de egressos conforme regulamentação.
Então, você está vendo aí a possibilidade de incentivo fiscal ou de outra natureza a essas empresas. E o artigo 34 desse projeto de lei, ele também traz uma alteração. O trabalho poderá ainda ser sob a supervisão do Estado, gerenciado por fundação, empresa pública ou privada, associação ou cooperativa, na forma do artigo 174, parágrafo 2º da Constituição Federal. E terá por objetivo a formação profissional do acusado. Bom, aí é a grande questão, né? Será que os presídios privados, eles melhorariam as condições de vida dos presos? Ou será que o preso haveria, justamente por essa questão dos incentivos fiscais, né, por essa questão das vantagens que são trazidas por essas empresas, isso não seria algo para se pensar no aumento da população carcerária? Porque quanto mais população carcerária, mais trabalho, né, nas empresas. E por um preço bem mais baixo, né, do que um empregado normal. Então, será que vale a pena? Né? Será que isso vai realmente repercutir na dignidade do preso? Isso vai desonerar o Estado? Temos polêmica para todos os lados, né? Então, há aquela corrente que defende, sim, a privatização e há a corrente que não defende. Todos os operadores de direito que estiveram na OAB no dia 1º de novembro, todos foram contra a privatização. Para eles, não é a resposta para o problema que nós estamos enfrentando. Inclusive, ao final do evento, cada operador assumiu o compromisso de redigir um artigo e entregariam isso à Câmara dos Deputados justamente para falar sobre os malefícios da privatização dos presídios, caso esse projeto venha a ser concretizado. Se vocês procurarem também, né, literatura a esse respeito, vão encontrar, inclusive na internet, muitas e muitas críticas à privatização. Bom, pessoal, por enquanto, acho que eu encerrei aqui com vocês, porque eu coloquei todos os pontos principais, né, dessa questão do projeto de lei. Eu gostaria até de falar um pouco mais, porque tem a questão do tráfico privilegiado. A lei de tóxicos, ela é alterada na questão do tráfico privilegiado, com o juízo da execução. Tem também a questão da transação penal, mas aí são institutos que a gente tem que tratar com maior cuidado. E eu, com certeza, ultrapassaria o nosso tempo aqui de palestra. Vocês têm alguma dúvida, querem algum esclarecimento? Procurem, tá, esse projeto de lei na internet e pesquisem, olhem com muita cautela, antes de ser aprovado. Eu acho que vai entrar em vigor, eu acho que vai passar. Mas, enfim, eu acho que é interessante, né, vocês terem essa visão crítica, né, do que está sendo sugerido aí e que vai repercutir diretamente no sistema penitenciário, na nossa atuação como advogados criminalistas também. Tá? Quem concordar, eu posso deixar para a próxima live continuar com esse assunto, falando sobre novos temas. E eu quero convidar todos vocês a participarem da Maratona das Prisões em Flagrante. A partir do dia 22, eu vou fazer uma maratona de 4 dias, à noite. Quem tiver pique. E nós vamos falar sobre diversos temas que envolvem as prisões em flagrante. Audiência de custódia, habeas corpus, lavratura do auto de prisão em flagrante, quais são os principais desafios enfrentados pelos criminalistas desde a comunicação da prisão. Quem tiver interesse de participar dessa maratona tem que se inscrever. Aí entra em contato comigo ou deixa recado aqui no grupo fechado, que eu passo todas as informações, tá bom? Gente, queria agradecer a participação de todos, agradecer mesmo pelo carinho que eu sempre recebo de vocês, tá? É um imenso prazer.
Quem tiver dúvidas sobre o tema, quem quiser entrar em contato comigo, fica sempre muito à vontade. Ó, um beijo no coração de todos e até a nossa próxima live, ok? Fiquem com Deus. Um abraço, gente. Tchau.